Por que raiz quadrada? Veja só, por que eu coloquei esse quadrado aqui e dentro 64, né, tem uma medida aqui, é metros quadrados, ok? Porque a raiz quadrada, vejam só, o que diz aqui? Determinar a raiz quadrada de um número natural é encontrar outro número natural que elevado ao quadrado, veja só, elevado ao quadrado, seja igual ao número dado. Por exemplo, veja só, eu acho que eu já tinha falado para vocês que para calcular a área de um quadrado, eu preciso calcular um lado vezes o outro. Posso colocar assim, o lado, tá? Um lado vezes o outro. Vou colocar assim, lado vezes o outro. Só que nessa representação que eu fiz aqui do quadrado, eu não coloquei a medida dos lados. Lembrando também que todas as partes, todos os lados são iguais, tá? De um quadrado, por isso chamado quadrado. O quadrado posso chamar também de perfeito, tá? Porque tem todos os lados iguais, ok? E a área correspondida a qualquer quadrado é chamada também de número perfeito, tá bom? Números quadrados perfeitos, melhor dizendo. Não tem como você multiplicar um número por ele mesmo e dar ele mesmo, né? Não tem como. 64, não sei o que você quis dizer, se, pelo que eu entendi, você quis dizer que se eu multiplicar 64 por 64 dá 64, é isso? Ah, então diga da forma certa, tá bom? Senão o professor entende errado. Então eu posso chamar também esse 64 de números quadrados perfeitos. Por que perfeito? Porque vai existir um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 64. Que dentro da tabuada, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? Se eu pegar 32 e multiplicar por 32, o resultado vai ser 64. Preste atenção no que eu falo. Multiplicado. Se eu pegar um número e multiplicar por ele mesmo, vai dar 64. Que número será? Que número é esse? Que multiplicado por ele mesmo dá 64. Isso é raiz quadrada. Ela representa a área. Posso colocar aqui, ó. A raiz quadrada 8. Muito bem. E a raiz quadrada aí. Raiz quadrada representa a área de um o seu resultado representa o valor de cada lado. Deixa eu só ajeitar aqui. O valor de cada lado. A raiz quadrada representa a área de um quadrado. Tá aqui, ó. Raiz quadrada de 64. O seu resultado representa o valor de cada lado. Então, se eu encontrar o resultado da raiz quadrada de 64, eu posso representar agora. Vou representar agora da forma certa, tá? A raiz quadrada de 64, ok? Então, o valor é 8. Pois 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8, não é isso aí?
8 vezes 8, que é igual a 64, certo? Então a raiz quadrada representa a área de um quadrado. O seu resultado representa o valor de cada lado, ok? Então isso é calcular a raiz quadrada. É a mesma coisa que calcular a área, tá? No caso, calcular a área não. É encontrar o lado de um quadrado, ou os lados, já que se em um quadrado um lado é 8, o outro também vai ser 8. Todos os outros lados vai ser 8, tá? Todos os outros lados vai ser 8, tá bom? Então, se eu tenho a raiz quadrada de 64, esse 64 seria a área. Esse 64 seria a área, tá? A área. E aí, quando eu peço para calcular a raiz quadrada de 64, na verdade eu estou procurando a medida de cada lado desse quadrado. A gente encontrou que a medida de cada lado desse quadrado é 8, pois 8 vezes 8 é 64. Quem ia falar? Isso. Essa aqui existe alguns métodos de calcular a área piária, de calcular a raiz quadrada, tá bom? Existem alguns métodos. Oi. Esse é um dos métodos. Por enquanto, pessoal, eu só vou ensinar esse método. Vocês vão ter que olhar a tabuada, tá? Ó, por exemplo, eu poderia colocar aqui a raiz quadrada de 81, certo? Então, 81 é a área de um quadrado, certo? É a área de um quadrado. Poderia desenhar aqui, ó, certo? Desenhar um menorzinho, mas não deixa de ser representado. Isso, 9. Então, 81 seria a área, tá? E a raiz quadrada de 81, o resultado que eu encontrar aqui será a medida de cada lado desse quadrado. Então, a medida de cada lado desse quadrado é 9. Por quê? Porque se eu calcular a área dele, certo? A área dele, basta pegar um lado vezes o outro, tá bom, pessoal? Essa é a área. E se eu multiplicar 9 vezes 9, eu vou encontrar 81, ok? Então, é 9, pois eu posso colocar aqui 9 ao quadrado. Veja só, pessoal. Vocês precisam também entender que a raiz quadrada é a operação inversa à potenciação. Como assim, professor? Da mesma forma que eu expliquei, por exemplo, se eu somar dois valores, por exemplo, eu saio aqui do 2, somo 4. Isso aqui vai dar 6. Mas se eu tirar 4, ou seja, subtrair esse resultado 6 por 4, eu vou voltar ao valor 2 inicialmente. Assim como se eu pegar o valor 2, tá? O número 2, quer dizer, multiplicar por 4, eu poderia usar qualquer número aqui, pessoal, só para deixar claro. Eu vou encontrar 8. Mas se eu dividir esse 8 pelo 4, eu vou chegar ao número 2 novamente. Aqui funciona da mesma forma. Olha só. Se eu quero a raiz quadrada de 81, eu vou encontrar 9. Mas se eu pegar 9 ao quadrado,
eu vou chegar a colocar o pontinho, que é para ficar mais informar, mas fica mais legal para você. Eu vou chegar a 81, tá? Então, raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Ok?